Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o juízo e suas alterações, que corresponde ao capítulo 19 do Daugalan. Esse vídeo aqui vai ser só a parte 1, vai ter a parte 2, que vai ser o bloco seguinte. Bom, definições básicas. Ajuizar ou produzir juízos é uma atividade humana por excelência e através dela o homem afirma a sua relação com o mundo e também diferencia a verdade do erro, a existência ou não de objetos e diferencia uma qualidade da outra. É uma função do pensamento que nem a gente já falou no vídeo e tem determinantes individuais e também influências socioculturais. Os juízos falsos, eles podem ser produzidos de inúmeras formas e nem sempre ela é patológica. Não existe um limite preciso entre o erro e o delírio, então elas podem ser confundidas. Mas o erro ele se origina da ignorância, do julgar apressado e com base em premissas falsas e pode ocorrer quando admite-se semelhantes como iguais, como por exemplo um cavalo igual a um camelo. Atribui-se coincidências a causa e efeito, como por exemplo, cai um dente, então alguém da família vai morrer. E também aceitar impressões como verdades indiscutíveis, como por exemplo, tem a questão do que o Sol girava em torno da Terra ou que a Terra é plana. Mas os erros, ao contrário dos delírios, eles são passíveis de correção. Mostrando dados, informação, livros, eles podem mudar. Normalmente ele vai ocorrer em situações de extrema associação afetiva, então o sujeito ele fica pouco racional. O preconceito é um dos tipos mais básicos, é uma opinião precipitada que gera uma atitude de prevenção de algum grupo. Então eles são produzidos para justificar normas, privilégios e também por interesses políticos e sociais. Vai incluir então o racismo, o sexismo, o etnocentrismo, o classismo e o preconceito religioso. Há também crenças culturais, que são ideias partilhadas por um grupo cultural, seja ele religioso, político, étnico, de jovens ou místico. E há diversos exemplos, como espíritos, entidades sobrenaturais, discos voadores e criaturas folclóricas. Que eles normalmente vão ocorrer em uma situação que vai gerar medo ou desejo da população. E uma coisa que vai diferenciar é que ele é compartilhado por um grupo social, mesmo que seja extremamente bizarro ou absurdo. Há também as ideias supervaloradas que dá para resumir em uma frase, que é não consigo pensar em outra coisa. A ideia então é sustentada com forte convicção, ela é egocentônica, então isso não causa prejuízo no paciente. Ela é associada a alto grau de emoção ou afeto, geralmente se desenvolve uma personalidade alterada, levando em conta a experiência da pessoa e da sua personalidade. Causa sofrimento ou disfunção no indivíduo, pode eventualmente progredir para o delírio verdadeiro e o paciente não busca ajuda. Então pode ser assemelhado a indivíduos que tenham uma convicção religiosa ou política extrema. Tem casos não patológicos, como por exemplo a mãe que acha que o filho ele está sempre em perigo, o amante inseguro que busca provas de que a amada não o ama, ou patológico, como por exemplo na anorexia ou bulimia, na frase estou sempre gorda, dismorfofobia, que é no caso de que o nariz é muito grande ou ele é feio, hipocondria, que ele acredita fielmente que ele tem um câncer no estômago, a potiminofilia, que é no caso de que ele tem uma sensação nítida de que algum membro do corpo não é dele. Ciúmes patológico, acredita que alguém, o companheiro, está tendo um caso. E um estado paranoide litigioso, que é no caso de que a companhia de seguros ela está me devendo alguma coisa ou milhões. Já no caso do delírio, que seria o próximo passo, o doente ele apresenta convicção extraordinária sobre o fato relatado. É impossível de modificar o delírio através de argumentos ou de provas ou fatos, que a gente diz que ele é irremovível. O delírio, normalmente, ele é um juízo falso, seu conteúdo geralmente é impossível. Mas também isso aqui é um aspecto muito frágil. Tem algumas situações que o delírio ele tem a ver e às vezes são até verdades. Então tem que tomar muito cuidado e ver como que esse delírio ele é construído. O delírio ela é uma produção associal, então só o indivíduo ele vai acabar acreditando nisso. Kendler colocou algumas dimensões no caso do delírio. Tem o grau de convicção, que é maior na esquizofrenia e menor nos episódios de humor depressivos. Tem o grau de convicção, é o quanto a pessoa vai acreditar no delírio, que é maior na esquizofrenia e é um pouco menor no psicótico breve ou no humor psicótico. Também tem a extensão de envolvimento do paciente, o quanto que ele fica engajado. Bizarrice ou implausibilidade, que é o grau em que as crenças delirantes elas vão se distanciar das convicções reais.
vai ficar tão bizarro que ele vai acabar se afastando das outras pessoas e as ideias bizarras elas vão ter mais valor de diagnóstico. E a desorganização, que é o grau de inteligência, consistência, lógica que essas ideias vão ter em relação ao indivíduo. Geralmente vai ficar mais desorganizado em pacientes que têm um déficit cognitivo ou a demência. A apressão ou a preocupação, que é o grau de envolvimento do paciente em relação às suas crenças e o quanto que ele se sente pressionado pelo delírio. E também tem a resposta afetiva do indivíduo, se ele vai ficar nervoso, triste, irritado em questão dos delírios. E um comportamento desviante, que é o grau de ação do paciente em relação às suas ideias delirantes, com o quanto que ele vai ficar estranho, perigoso ou inconveniente. Já Jaspers, ele vai dividir em primário e secundário. O primário, ele é um fenômeno impulsivo, incompreensível, sem raízes na experiência do homem comum e é incapaz de ser modificado pelas outras pessoas ou pelo entrevistador. Já o delírio secundário, ele também é uma alteração do pensamento, mas ele vai ser originado por uma alteração de alguma outra parte mental. Na mania ele vai ter delírio de grandeza, na depressão de ruína ou de personalidade paranoide, as paranoias. E também tem o delírio compartilhado, que é quando o indivíduo que tem delírio mesmo, ele vai estar em contato com algumas pessoas influenciáveis, seja ela socialmente frágil ou com limitação físico-social, e ele vai adquirir o delírio de forma secundária ou com uma crença simples. Geralmente, quando esse indivíduo ele cessa o convívio, esses delírios vão se regredindo. Então, os exemplos mais comuns são líderes religiosos ou políticos que vão conversar com as pessoas influenciáveis. Os delírios eles podem ser classificados como simples, que são ideias que se desenvolvem em um contexto simples ou só um tema. Os complexos, que são vários temas ao mesmo tempo, envolvendo místico, religioso, perseguição, ciúme, hipocondria. Os não sistematizados, eles não vão ter consistências nas justificativas. E os sistematizados, que vão ter delírios bem organizados, histórias ricas em detalhes, consistentes e bem concatenadas. A gente diz que a inteligência não vai criticar essa situação, ela vai estar a serviço do juízo. Também podem ser divididos em congruentes, que é quando eles são derivados de alteração do humor, no caso da depressão, se o delírio for de culpa, hipocondria, e no caso de mania, se for de grandiosidade. E incongruentes, que eles não vão ter muito a ver com o humor. Agudos, se ele vai ter uma duração de horas ou dias, geralmente associados a alteração de consciência ou psicose tóxica ou orgânica. E crônicos, que eles vão ser persistentes e de longa duração, gerando até anos. Em geral, então, os delírios eles vão surgir após um período de pré-delirante, que seria o humor delirante. Eles são caracterizados por uma aflição, uma ansiedade intensa, uma estranheza e perplexidade, como se algo muito ruim estivesse para acontecer, mas ele não sabe o porquê. Depois dessa fase, chega o delírio, e nesse momento o paciente parece ter descoberto o motivo e ele fica mais calmo em relação a isso. Klaus tentou colocar isso em 5 sequências. O primeiro seria o trema, que seria o derivado do teatro, de uma tensão dos atores antes de começar o show. Seria um comparativo do humor delirante que acabei de falar. Há uma tensão geral, há um clima ameaçador. A gente acaba perguntando para o paciente se ele está cismado com alguma coisa. Tem a apofania, que seria mais ou menos uma revelação em que o paciente acaba tendo essa percepção delirante ou um falso reconhecimento e acaba dissipando essa tensão. Um detalhe é a anástrofe, no qual o paciente ele acaba se achando no centro do mundo. Tudo vai se dirigir a ele. Tem a fase apocalíptica, que é a fase marcada por uma certa desorganização do paciente, depois da primeira revelação, em que os argumentos começam a juntar no delírio. Então essa vivência ameaçadora, essa alteração da sensação de continuidade vai reestruturar o mundo dessa pessoa. Então nessa fase podem surgir alguns sintomas catatônicos, alguma excitação motora ou física e vivências de alteração do eu. No caso, essa pessoa aqui já morreu. Também tem a consolidação, então após um tempo do delírio, ele começa a cristalizar e desenvolve uma elaboração conceitual e intelectual em torno dele. Normalmente já adaptando com memórias que ele teve, a personalidade que ele tem e algumas defesas neuróticas. E a fase residual, que é a fase final desse processo de delírio, ele vai ter uma perda do impulso e da afetividade, ele vai começar a se isolar, vai perder a confiança nas pessoas ou no desejo de relacionar.
E normalmente, se tiver alguma relação, vai ser alguma coisa fácil e rápida, como mercado, farmácia ou alguma coisa pela internet. Então a gente vê alguns casos de que a pessoa começa a usar mais o Facebook ou algumas outras redes sociais para tentar se comunicar. Então, para a formação do delírio, pode contribuir diversos fatores e vivências, sendo elas complexas e multifatoriais. Então, tem o delírio interpretativo, que é marcado por uma interpretação anormal, porém seguindo alguma certa lógica com a realidade. Esse aí seria um pouco mais difícil da gente diferenciar com erro ou alguma até verdade. Então, a gente precisa do paciente e também dos familiares. Tem o delírio intuitivo, que advém de uma nova percepção da pessoa, em que o paciente simplesmente sabe ou percebe que tal coisa aconteceu sem precisar de nenhum argumento. Tem o delírio imaginativo, que o indivíduo imagina certa situação e coloca ele em cima do delírio. Tem o delírio catatímico, que é fortemente influenciado pelo humor, e uma das teorias diz que a pessoa ela acaba fazendo isso para tentar preservar sua autoestima. Tem o delírio mnêmico, que é construído por recordações ou elementos de memórias, sejam elas verdadeiras ou falsas. E também é o delírio onírico, relacionado a situações em que há uma turbação da consciência. Então há diversos pontos de alucinações cênicas, vivências oníricas, uma ansiedade intensa e certa confusão. Há também o delírio alucinatório, que ele é construído a partir de alucinações, sejam elas visuais, auditivas ou de tato. E também a percepção delirante, que é um tipo especial de delírio, em que a pessoa ela pega uma informação ou uma percepção normal e coloca uma justificativa geralmente absurda. Então, no exemplo que a gente dá aqui, o paciente então, ele entra na sala e vê um pano amarelo sobre a mesa. E a partir dessa percepção, ele fala que isso é uma prova de que estão conspirando ele para matar. Bom, é isso, pessoal. Essa é a primeira parte. A segunda parte a gente vai falar no próximo vídeo. Qualquer dúvida ou pergunta, só colocar nos comentários. E aproveita e segue a página do Psiquiala lá no Instagram também.